Olá, mais um Fala Shakespeare começando nessa segunda-feira fria, pelo menos aqui em São Paulo está um frio. E hoje eu vou falar sobre aquilo que eu prometi falar já, que é grandes atores shakespearianos. Hoje a gente vai começar com um dos grandes atores shakespearianos, o primeiro grande ator shakespeariano, que é o Richard Burbage. Tadã, esse senhor aqui, certo? Vou falar mais sobre ele, mas antes eu gostaria de lembrá-los. Quem não assistiu os outros Fala Shakespeare que eu fiz sobre o assunto, deixo aqui recomendado que vocês assistam. Primeiro, para entenderem o que significa ser um ator shakespeariano. A gente teve essa discussão num outro vídeo, onde eu trouxe a concepção do que é ser um grande ator shakespeariano para algumas pessoas. Claro que não é algo fixo, não existe um martelo, tem gente que fala que é uma grande besteira esse título, tem gente que fala que não, tem gente que fala que ser um ator shakespeariano não significa isso, 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 tem gente que fala que é isso, isso, isso. Vocês assistam lá o outro vídeo, tá lá, que vocês vão entender, e assistam o vídeo também que eu fiz sobre o Stanley Wells, porque todo esse aglomerado que eu vou fazer aí ao longo dos Fala Shakespeare sobre os atores shakespearianos, surgiu a partir do livro que eu tenho dele chamado The Great Shakespeare Actors, que é um livro que ele escreveu sobre esses atores que interpretaram Shakespeare ao longo dos anos. Então, toda essa sessão que eu vou fazer aqui de Fala Shakespeare ao longo aí dos próximos meses sobre os atores shakespearianos, teve a inspiração nesse livro. Então, assistam o vídeo sobre o Stanley Wells, certo? Bom, quem foi Richard Burbage? Richard Burbage foi um cara que viveu entre 1568 e 1919. Foi o primeiro grande ator shakespeariano. E eu falo isso por quê? Porque foi para ele que Shakespeare escreveu. Acabou, podia acabar aqui esse Fala Shakespeare, porque é isso, tá? Ele era o grande ator da companhia que Shakespeare trabalhava, que depois se tornou dono também, e um super ator para quem Shakespeare escreveu os maiores personagens. Ele era o ator principal da companhia, que fazia os grandes papéis dramáticos de Shakespeare. Todos esses personagens que você gostaria de fazer de Shakespeare, Burbage fez. E foram escritos para ele, tá? A gente tem certeza absoluta que Shakespeare escreveu o papel do Otelo, do Ricardo III, do Hamlet, do Lear, do Péricles e do Romeu para ele. A gente tem certeza absoluta que esses foram porque a gente tem documentações que comprovam isso. Mas, provavelmente, ele escreveu papéis em todas as suas peças para o Richard Burbage. E a gente só não pode comprovar que ele fez essa e essa e essa também, porque não tem documentado. Então, ele era um grande ator shakespeariano, um grande ator de Shakespeare, para quem Shakespeare escrevia os papéis, certo? Ele veio já de uma família que estava envolvida no meio teatral. O pai dele, o James, era ator e foi um dos marceneiros que construiu o primeiro grande teatro elizabetano que existiu na Inglaterra, o The Theatre, que foi construído em 1516. Esse foi provavelmente o teatro para qual Shakespeare começou a escrever, né? Que Shakespeare começou a trabalhar quando chegou em Londres. Mas esse teatro não foi o teatro no qual Shakespeare se tornou dono depois, e que, né, a gente falar era o teatro do Shakespeare. Não, por quê? E agora vem uma fofoca histórica, fofoca shakespeariana histórica para vocês. Em abril de 1597, o dono das terras da onde o The Theatre foi construído pelo pai do Richard, o James, e que era o teatro para qual Shakespeare escrevia e o Richard interpretava, o dono das terras da onde estava construído esse teatro disse que não ia mais alugar o espaço para aquele grupo de teatro, não queria saber. E ele disse na época ainda, ele teve a ousadia de dizer que ele ia pegar a madeira da construção do teatro e construir algo com um melhor propósito. Palavras dele que eu estou dizendo aqui, porque a gente vai dizer que ator sofre, é hoje que sofre, hoje a gente sofre pra caramba, mas já estava sofrendo lá naquela época, do jeito que era de tirar nosso palco já desde aquela época. Mas o que aconteceu foi o seguinte, apesar deste homem chamado, eu tenho aqui anotado, Giles Allen, dizer que ele ia pegar as terras de volta, que não queria mais o teatro lá, porque também o teatro estava meio parado e não estava dando muita grana, mas que ele não queria mais o teatro lá, e que ele ia construir algo com melhor
propósito com a madeira, o material do teatro, apesar disso, os Burbage, que eram inteligentes, tinham já deixado escrito e documentado de que o material do teatro e tudo que tivesse em cima daquela terra era deles, e eles poderiam retirar. Naquele mesmo ano, o James, que eu falei, pai do Richard, ele faleceu e não seguiu com essa negociação com esse homem para ver o que ia acontecer com o teatro dele. Ele morreu, e aí, nesse escrito, nessa documentação que dizia que era tudo deles, né, tudo que estivesse em cima da terra era deles, o próprio Richard Burbage seguiu com isso e foi lá e decidiu que na noite de Natal, é o que dizem, na noite de Natal de 1598, ele, Richard e mais 12 pessoas, provavelmente incluindo Shakespeare, eles foram até o espaço, as terras onde estava o The Theatre, desmontaram o teatro, aproveitaram que o dono não estava na cidade porque tinha ido curtir o Natal em outro lugar, desmontaram o teatro inteiro e falou, vai fazer coisa melhor com essa coisa? Melhor propósito com essa madeira? Quem vai fazer é a gente. Desmontaram tudo, levaram para o outro lado do Tâmisa e lá construíram o The Globe. Se vocês forem hoje em dia para Londres, não é o Globe Theatre que vocês conseguem ver e que conseguem assistir peças e que é maravilhoso, que eu amo e que eu sou suspeita para falar. Mas é um outro lugar, foi construído um outro lugar que é ali perto do Globe, mais para dentro ali do espaço, né, que o Globe fica bem na beira do Tâmisa. Se você caminhar umas quadras para dentro, você vai chegar num conjunto de prédios que num muro que tem na frente tem lá uma placa dizendo que ali era o local do The Globe original, que pegou fogo. Provavelmente nas escavações que fizeram lá quando foram construir esse prédio, acho que foi 2012, não lembro quando foi, descobriram que ali era o The Globe original e muitas coisas foram encontradas, inclusive um anel que acharam, que não sabem de quem é, não sabem para quem que é, mas que tem lá umas coisas românticas escritas dentro, e que o Globe Theatre hoje vende a réplica do anel na lojinha deles. Eu falo isso porque eu tenho um. Então, o Globe foi construído lá no Tâmisa, perto de onde é o Globe Theatre hoje, mas a gente pode entrar nesse assunto melhor, assim, num outro Fala Shakespeare. E quem fez toda essa movimentação para que isso acontecesse foi o ator Richard Burbage, que era o herdeiro de todo aquele teatro. Fora isso, então, além de ser um excelente ator e o ator principal da companhia, dono do negócio, ele também era um rebelde, lutava pelos seus ideais. Já gosto dele, não é mesmo? O que temos contra? Absolutamente nada. Shakespeare escreveu vários papéis para o Burbage, com o Burbage em mente. Né? Eles tinham um tipo de colaboração entre eles e é provável que o Richard teve um grande papel, né? Se não fosse o principal, mas um bom papel em todas as peças de Shakespeare, mas como eu disse antes, a gente não tem como comprovar, mas é bem provável porque eles eram muito amigos. Em uma piada escrita pelo estudante de direito John Manningham, em 1602, eu estou lendo, em 1602, mostra claramente que o Burbage interpretou o personagem do Ricardo III anos depois dela ter sido escrita. Então, isso mostra pra gente também que, além dele ter interpretado o Ricardo III, sim, provavelmente eles remontavam essas peças depois dos anos. Então, ele provavelmente fez o Ricardo III na estreia do Ricardo III, quando Shakespeare escreveu, e remontou e fez de novo o papel depois de alguns anos. Então as peças provavelmente eram remontadas e o Richard Burbage fazia esses papéis com muita frequência até. Entre os outros papéis que o Richard Burbage interpretou, a gente consegue descobrir exatamente quais eles são, porque escreveram um verso após a morte dele que continham algum desses personagens. Então, nesse verso que escreveram para ele, a gente tem certeza que ele interpretou o jovem Hamlet, isso está escrito no verso, jovem Hamlet, o velho Hieronymo da tragédia espanhola do Thomas Kyd, esse nome é terrível para mim, o Rei Lear e o Mouro. Esses nomes eles aparecem no verso que escreveram para o Burbage depois que ele morreu. E além disso, além de comprovar esses personagens que ele fez, mostra também a versatilidade desse ator, que ele fez o jovem Hamlet e o velho Hieronymo.
né, da tragédia espanhola. Então ele conseguia fazer o jovem, conseguia fazer o velho, e comprova que ele fez o Lear, provavelmente quando ele estava na casa dos 40 anos de idade. Então ele interpretou um papel de um personagem com 80 anos, mais ou menos, de idade, quando ele tinha 40. Então a gente consegue ver essa diversidade de papéis que ele era capaz de fazer, e todos eles bem trágicos, vamos colocar assim, né? A gente consegue perceber também, do que a gente tem comprovação do que ele fez, que ele era um bom lutador de espada, né? Ele lutava bem. Então, essas cenas, todo personagem que ele fez, tinham cenas de lutas com espada e brigas. Então, a gente sabia que Shakespeare escrevia para ele e que ele colocava esse tipo de coisa na peça porque ele sabia que o Richard ia dar conta do recado. Mas o que a gente sabe também, a gente percebe também, é que talvez ele não fosse um bom cantor, porque nenhum dos personagens que a gente sabe que ele fez cantavam. Então, provavelmente ele lutava bem, mas não cantava bem. Não posso culpar, porque eu também canto pessimamente. E lutar de espada, nunca tentei, mas provavelmente também não vou mandar muito bem. Não sei se vai me dar bem nessa companhia, não. Bom, o que mais que eu tenho anotado aqui para falar do Richard? Bom, a gente sabe também que apesar dos personagens trágicos e da grande maioria dos personagens que a gente tem comprovação que ele fez de Shakespeare serem dramáticos e serem trágicos, ele também era escalado para fazer papéis cômicos. A gente sabe que ele fez, por exemplo, o Volpone e o Subtle do Alquimista, ambas peças do Ben Jonson, e esses personagens são personagens cômicos, então ele também tinha uma veia cômica aí que chamavam ele para fazer comédia. A gente consegue compreender o estilo de interpretação do Burbage através do relato de um médico e astrólogo, que sim, naquela época isso era junto, chamado Simon Forman, que nas suas notas deixou escrito como foi assistir o Burbage interpretar aquele personagem que eu não gosto de falar o nome, mas eu vou ter que falar, o Macbeth, no Globe, em 1611. Então, nas anotações do Simon, ele disse que o personagem... ele fala que quando ele viu o personagem do Macbeth na cena que ele vê o fantasma do banco, que o personagem caiu num estado apaixonante de medo e fúria, que foi maravilhoso de se ver. E ele descreve também que a performance do Burbage traziam coisas e uma flutuação de interpretação e de emoções que era diferente do que ele já tinha visto, que o Burbage não tinha uma forma e um estilo certo de interpretar e que era aquilo, que ele sentia como um bom ator shakespeariano, as palavras que ele estava falando e o que estava acontecendo na cena, e as emoções iam flutuando, e ele sentia essas emoções flutuarem e a plateia sentia essas emoções flutuando também. Então essa era a maneira de interpretar do Richard Burbage. Ele sentia as emoções flutuando e as pessoas que assistiam viam também essa flutuação de emoções, vamos colocar assim. Ele foi um grande ator, e que falavam dele pra caramba. Além de ator, também ele era pintor, né? A gente sabe que ator também acaba tendo mais de um trabalho, não é? Ele provavelmente pintou este autorretrato dele, que hoje em dia a gente consegue ver exposto na Dunwich Picture Gallery em Londres. Se vocês forem lá, vão ver. Provavelmente foi ele que pintou esse autorretrato dele mesmo, que é a representação que a gente tem dele. Se vocês procurarem, é a que vai mais aparecer. E a gente sabe que ele e o Shakespeare trabalharam juntos também fora do teatro, né? Trabalhando com pintura e com a escrita. A gente tem uma documentação do dia 31 de março de 1613, nas anotações do Conde de Rutland, que consta um pagamento a Shakespeare de 44 shillings em ouro pela criação do que chamavam na época de empresa. Eu não sei se estou falando certo, mas que pelas minhas pesquisas é um nome, uma palavra de origem italiana que usavam na época e que significava o emblema, o estandarte, o logo da família, né? Então, tipo, o brasão com um nome, um lema. Então, Shakespeare ganhou 44 shillings em ouro para
criar este emblema da família, e junto dele ganhou a mesma quantia o Burbage, 44 shillings em ouro, por ter criado e pintado essa empresa, né? Esse estandarte, esse emblema. Então, provavelmente eles trabalhavam em colaboração nisso também. O Shakespeare vinha com as palavras e com o que ia conter de escrito, o lema da família, do brasão, e o Burbage pintava e criava ali a imagem, né? Então eles provavelmente trabalharam juntos. Essa é a única documentação que a gente tem sobre isso, mas provavelmente eles faziam coisas do tipo também por fora, né? Então eles trabalhavam juntos não só no teatro, mas nisso também. 3 meses depois que a gente tem essa documentação, a gente tem a documentação, a gente tem comprovado que no dia 29 de junho, durante a apresentação do Henrique VIII, que na época chamava All Is True, do Globe Theatre pegando fogo, né? E todo mundo saindo correndo durante a apresentação. E dentro dessa documentação, que a documentação é uma balada que foi escrita por um bardo falando sobre essa tragédia, a gente tem o nome do Burbage também. Então o Burbage estava presente nessa apresentação de quando o Globe pegou fogo e desapareceu de vez. E a gente não sabe exatamente que papel ele estava interpretando, mas a gente sabe que ele estava lá. Nessa balada, eu vou ler para vocês, que eu achei engraçadinha, apesar da tragédia, o nome do Burbage aparece. Então, a baladinha é Outrun the nights, outrun the lords, and there was great ado. Some lost their hats, and some lost... de novo. Outrun the knights, outrun the lords, and there was great ado. Some lost their hats and some their swords. Then outrun Burbage too. Ou seja, todo mundo saíram correndo os cavaleiros, os lords, foi um grande alvoroço. Alguns perderam seus chapéus, outros perderam as espadas. E saiu correndo também o Burbage. Então ele está na baladinha que foi escrita. A gente sabe que o Burbage saiu correndo quando tudo começou a pegar fogo, e eu não o culpo por isso. Eu também teria saído correndo fácil. O Burbage aparece também no Testamento de Shakespeare. Sim, ele e outros 2 atores receberam uma herança de 26 shillings e 8 pence para comprar o que era chamado de anéis de luto. O que eram os anéis de luto? Eu pesquisei sobre isso quando eu li e vou dividir com vocês. Os anéis de luto eram uma tradição que existia na época, e depois ela meio que morreu, que quando a pessoa morria, ela deixava no testamento, ela deixava na herança um dinheiro para algumas pessoas mandarem fazer e usarem no dedinho um anel de luto, que era um anel em homenagem àquela pessoa que tinha morrido. Normalmente essa herança era deixada, né, essa herança para esse anel era deixada para as pessoas da família, quem ia realmente herdar as coisas do Shakespeare. E a gente sabe que Shakespeare deixou tanto Burbage quanto para outros 2 atores. Então provavelmente a amizade deles era muito forte, muito legal, era uma amizade bacana, porque mais Shakespeare ia deixar dinheiro pro Burbage para ele ter um anel de luto dele, né? Dentro desse anel de luto, normalmente as pessoas colocam o nome da pessoa que morreu e a data que ela morreu, ou então um lema dessa pessoa. Então a gente sabe que Shakespeare deixou esse dinheiro pro Burbage fazer um anel sobre ele, para o Burbage usar. A gente não sabe exatamente como é esse anel, mas o Burbage ganhou um dinheirinho para fazer, e provavelmente nos outros 3 anos que Burbage viveu depois de Shakespeare ter morrido, ele estava usando no dedinho um anel em homenagem ao querido amigo William Shakespeare. O Burbage, como eu disse, ele morreu 3 anos depois, no dia 12 de março de 1619. Nesta época, o teatro estava fechado, porque poucos dias antes do Burbage morrer, a rainha Ana, que era a rainha da Dinamarca e da Inglaterra, ela morreu também. Então, quando um rei, uma rainha morria, né, meio que a cidade toda, a Inglaterra toda entrava de luto, e os teatros e a forma de entretenimento qualquer, elas eram fechadas, né, não podia abrir. Então, o teatro estava fechado por causa da morte da rainha Ana, e uns dias depois o Burbage morreu, né.
Mas o nome dele não acabou aí, né? Porque ele não estava mais vivo, que as pessoas pararam de falar dele, de jeito nenhum. 2 meses depois, o Conde de Pembroke, a quem foi dedicada o First Folio, né, a primeira grande impressão das peças de Shakespeare em forma de livro, escreveu que estava muito angustiado pela morte do Burbage ainda, tanto que ele não conseguiu comparecer a uma encenação que haveria de Péricles depois de um jantar que ele foi convidado. Então houve uma festa, houve um jantar 2 meses após a morte do Burbage, que não era nada ligado com a morte dele, pessoas fizeram festa e convidaram o conde, e depois do jantar ia acontecer a apresentação de Péricles, e o conde não quis assistir a apresentação de Péricles, porque ele ainda estava muito angustiado com a morte do Burbage. Então a gente tem aí também meio que uma comprovação que sim, o Burbage ele interpretou o Péricles, tanto que este colega dele, este amigo dele, que era o conde, não quis ir assistir essa peça, essa encenação, porque quem fazia antes era o Burbage e ele não se sentia confortável ainda a assistir o Péricles sendo feito por outra pessoa. Isso foi 2 meses depois da morte do Burbage. Mas também em 1643, alguns anos depois da morte do Burbage, o nome dele aparece também em um livro chamado Chronicles of the Kings of England, as Crônicas dos Reis da Inglaterra, escrito por Sir Richard Baker. Neste livro, ele fala sobre o Burbage e o Edward Alley, que era o líder da companhia rival do Burbage e do Shakespeare. E o Sir Richard Baker, ele fala que tanto o Burbage quanto o Edward eram 2 grandes atores e que ninguém em nenhuma outra era seria capaz de ver algo parecido com aquilo que ele tinha visto os 2 fazendo, ou seja, ao longo dos anos ninguém seria capaz de ser tão maravilhoso quanto esses 2 atores que ele viu. Então, anos depois, quase mais de 20 anos depois, o nome do Burbage relacionado às grandes interpretações e o excelente teatro ainda estava acontecendo. Então a gente sabe que ele foi muito importante para o teatro britânico, para Shakespeare, que eles eram grandes amigos e que... Imagina, gente, você ser a pessoa para quem Shakespeare escreveu Hamlet, Romeu, Rei Lear, Ricardo III, Otelo. Meu Deus! Se Shakespeare tivesse escrito o papel de uma pedra sem fala para mim, eu já ia estar feliz, imagina tudo isso. Então, este é Richard Burbage, grande primeiro ator shakespeariano e talvez realmente o único grande ator shakespeariano que existe na época. Depois a gente só imita ele, não é mesmo? Mas fica aí essa historinha sobre ele, espero que vocês tenham gostado e que atores que estejam assistindo isso sigam o conselho de Shakespeare quando ele escreve em Hamlet como um ator deve se atuar, né? Como um ator deve atuar. Ele dá o Hamlet ele fala isso, né? Para os atores que vão lá fazer a peça para ele. E serve aí de conselho para os atores que estão assistindo e pensando que Shakespeare escreveu, sabendo que o Burbage ia interpretar o Hamlet e que provavelmente essa era a maneira como o Burbage atuava. Então o conselho de atuação do Shakespeare talvez seja inspire-se em Burbage, faça como ele. Mas não está escrito direto isso, mas é o que eu imagino, eu gosto de pirar nessa ideia. Sejam todos Richard Burbage. É isso, gente. Espero que tenham curtido. Deem um like, compartilhem e até o próximo Fala Shakespeare sobre um outro grande ator shakespeariano. Beijo!